muitos os fatores que preocupam acerca da segunda onda de Covid-19 no Brasil. Fim de anos, férias, aglomerações. Em fevereiro, os pais não terão oficialmente o carnaval. Mas fiquem alerta com a possibilidade de festas clandestinas que podem aglomerar muita gente. Paralelamente, a média móvel de casos de Covid-19 continua batendo recordes. Tudo isso deixa claro a importância de manter os cuidados com distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. A boa perspectiva é que a vacina está cada vez mais próxima de nós. Para analisar esta situação da pandemia, vamos conversar com o médico infectologista Edmilson Migovski. Ele é doutor em doenças infecciosas, coordenador de relações externas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que significa a segunda onda de infecções, por que isso acontece? Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês, Eu aqui do Rio de Janeiro, vocês estão distantes, mas a distância social está sendo preconizada nesse momento. Com Interessante que você abre a matéria falando justamente do primeiro pilar, que é a questão importante do uso do álcool, da máscara, do distanciamento. E esse é o primeiro pilar que todo mundo está batendo só nele. E quando tiver vacina, é o primeiro pilar, que é a prevenção primária da infecção. O segundo pilar, que está sendo negligenciado, que é orientar a população quanto a sinais e sintomas precoces, porque essa é a ferramenta mais interessante, quando você se desconfia estando enfermo, você reforça o primeiro pilar, que é o uso da máscara, o distanciamento e a higienização redobrada das mãos, e aí você migra para o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Então, no contingenciamento de uma segunda onda da Covid-19, não dá para repetir o mesmo método que até hoje foi aplicado, esperando resultados diferentes. Então, reforçar a necessidade dos três pilares. O primeiro pilar você comentou, o segundo pilar é fazer com que a pessoa se identifique precocemente estando enferma, porque aí reforça o primeiro pilar e migra para o terceiro pilar, que é o tratamento precoce, com isso minimizando o risco dela adoecer de forma mais grave e também disseminar o vírus para outras pessoas. Doutor, agora uma pergunta que nós brasileiros nos fazemos. Atualmente, nós estamos na segunda onda da Covid-19. Explica um pouquinho sobre essa realidade para a gente, por favor. Pois é, o Brasil tem dimensões continentais. Você tentar aplicar um conceito que contemple todo o país é complicado. Em algumas regiões, os casos continuaram ocorrendo como não houve uma queda da incidência tão importante assim, a ponto de você configurar como uma segunda onda. Mas, do ponto de vista prático, houve sim uma retomada, a gente observa isso em várias cidades, vários estados do nosso país, mostrando uma recrudescência, uma retomada e uma nova, infelizmente, um novo sobrecarregamento dos hospitais. E aí essa é a ideia, fazer com que a gente redobre o cuidado com os três pilares de contingenciamento. Quando tiver vacina disponível, fazer a vacina, mas manter o olho vivo na questão do uso da máscara, do uso do álcool 70, porque são ferramentas fundamentais com o intuito não de zerar o risco, mas de minimizar esse risco que vem sendo alto, infelizmente. Então, a gente está aí vivendo uma retomada dos casos que deixa a gente bastante preocupado. Com relação à primeira onda que a gente viveu aqui no nosso país, agora de volta, o aumento de casos, infelizmente de mortes também, o senhor acredita que neste momento as pessoas estão tendo mais acesso ao tratamento adequado contra essa doença? É interessante essa sua pergunta, por isso que a gente pedia muito no início para que as pessoas, na medida do possível, adiassem o momento da infecção, Se eu pudesse não me infectar nunca, seria ótimo. Mas se eu tivesse que me infectar, o ideal seria se infectar mais tardiamente do que precocemente. Isso porque os médicos aprenderam a manejar de uma forma mais eficiente. Então você tem um número de casos aumentado, mas a letalidade reduzindo, porque em última análise os médicos estão aprendendo a lidar. E se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, o que acontece? A sobrecarga dos hospitais vai acabar fazendo com que pessoas que necessitem, por exemplo, de respirador não tenham acesso a um leito de terapia intensiva e acabem morrendo, quando na verdade não morreria se tivesse tido atendimento pleno. Então, no início da pandemia, no Rio de Janeiro, estima-se que 30% das mortes
tem ocorrido em ambiente pré-hospitalar, no caso das UPAs, ou até mesmo em casa. Isso é inadmissível, porque um dos erros que se cometeu na ocasião foi dizer, olha, fique em casa esperando agravar. Quando você tiver falta de ar, busque o atendimento médico. E hoje, alguns municípios, como é o caso de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, se estimulou a população a buscar o atendimento precoce. E em Volta Redonda, houve aumento da notificação, mas na saúde pública, uma redução das internações, porque em Volta Redonda adotou-se a medicação precoce. Então, o que eu quero é que, com essa segunda onda que a gente começa a perceber no nosso país, que a gente tente fazer coisas diferentes da primeira onda. E essa coisa diferente implica em orientar a população quanto aos sinais e sintomas precoces e buscar o tratamento precoce. E aí vai variar muito de médico para médico e de prefeitura para prefeitura. Em Volta Redonda, a saúde pública adotou nitazoxanida como tratamento precoce. Por favor, não confunda precoce com preventivo. Precoce é até o segundo, terceiro dia de iniciar os sinais e sintomas. Com isso, você minimiza a replicação viral e, portanto, a gravidade da doença. Doutor, é muito importante o senhor falar, né, desse ato do paciente precocemente procurar ali o médico para saber se realmente está infectado com a Covid-19 e para começar um tratamento, né, junto com um profissional, e isso é muito importante. Doutor, para a gente falar de prevenção, do início da pandemia para agora, nós aqui, por exemplo, na TV Pai Eterno, nós dividimos, somos 2 apresentadores, mas cada um está num estúdio, reduzimos equipe, somente quando a gente apresenta é que a gente tira a máscara, depois nós colocamos assim que acaba o programa, mas a equipe que está comigo, os 2 cinegrafistas, estão com máscara, álcool em gel à disposição. O senhor, como especialista, como que o senhor avalia? O brasileiro aprendeu, melhorou a sua prevenção com a Covid-19? Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje dessa educação na área da saúde em relação à pandemia? Aprendeu, né? O brasileiro era um povo que tomava muito banho, mas lavava pouco as mãos, tem pesquisas mostrando isso. E aí o apelo é um banho a menos, mais 10 lavagens de mão a mais por dia, de mãos, né, a mais por dia. Isso vai acarretar um fenômeno interessante. Certamente 2021 em relação a 2019, por exemplo, tirando o ano de 2020 dessa análise, vai ser um ano com menor incidência de conjuntivite, menor incidência de diarreia, menor incidência de vômito, menor incidência de resfriado, menor incidência de gripe, porque o brasileiro finalmente aprendeu a lavar as mãos, aprendeu a se proteger quando ele, principalmente, está infectado, aprendeu o distanciamento, né? Então, esse novo normal vai fazer com que outras doenças decaiam bastante. Interessante, não sei se você lembra, em 2009, 2010, na época da gripe suína, se orientou muito a higienização das mãos. Em 2010, os laboratórios que vendiam colírio para conjuntivite, que vendiam medicamento da diarreia ou para resfriado, nenhum laboratório farmacêutico naquele ano conseguiu vender o que estava acostumado a vender, porque automaticamente essas doenças infecciosas que estão atreladas à não higienização das mãos reduziram. Então eu acho que a gente, né, pagou um preço muito alto por conta da Covid, com mais de 200 mil mortes. Isso traz muita tristeza para a gente e que essa tristeza deixe, pelo menos como legado, um novo comportamento da população brasileira e que a gente tenha, né, por conta desse novo hábito, redução de outras doenças que podem também ter uma evolução muito ruim, como a Covid-19. Doutor, em todos os jornais a gente tem escutado muito se dizer de uma mutação ou várias mutações do vírus, né, do coronavírus. Isso é preocupante? Isso significa o quê na vida da gente? Isso influencia em quê? É interessante essa pergunta sua, que a tendência, se você pegar a série histórica dos vírus, a tendência é eles reduzirem a sua agressividade e ganhar maior poder de transmissibilidade. É como se o vírus dissesse assim, é mais importante eu sobreviver e me manter viabilizado, isso é o vírus pensando, do que ele matar a sua vítima, né? Um vírus que é super adaptado a gente é o vírus do herpes, que fica lá, latente, adormecido e que consegue manter uma boa transmissibilidade, se manter viável.
Se é um vírus agressivo, como é o vírus Ebola, e ele mata a sua vítima, ele acaba indo junto, morrendo, né? Sendo enterrado junto. Então, a tendência do coronavírus é que essas mutações deem a ele menor agressividade, menor virulência, porém maior transmissibilidade. E o futuro, lá na frente, é possível que ele se torne um coronavírus como os outros coronavírus que já foram descritos desde os anos 60 do século passado. O coronavírus é um vírus que pode modificar, não é tão mutante a princípio como o vírus influenza, tanto isso é verdade que nós temos 4 coronavírus descritos nos anos 60, depois o SARS-CoV tipo 1 descritos em 2002, 2003, depois da gripe do Oriente Médio, da pneumonia do Oriente Médio, que foi 2012, 2013, e agora em 2019, ou seja, nós temos hoje 7 tipos diferentes de coronavírus que atingem nós, seres humanos, e está longe de ser algo comparável ao vírus influenza. Então, a tendência da mutação é atenuá-lo, é fazer com que ele ganhe maior transmissibilidade, porém menor agressividade, e esse é o nosso desejo. E a vacina ajuda nisso, né? A vacina sendo feita de uma forma ampla vai fazer com que esse vírus circule menos e tenha menor chance de mutação, porque a tendência é a mutação torná-lo menos agressivo. Mas pode ser que ocorra uma mutação a ponto de torná-lo muito diferente, a ponto, inclusive, da vacina que está sendo estudada não pegar, né? Mas essa não é o que eu espero. O que eu espero é reduzir a agressividade e ganhar maior transmissibilidade. Essa é a tendência, se eu tivesse que apostar as minhas fichas nessa hipótese. Doutor, já que o senhor já tocou no assunto da vacina, vou fazer uma pergunta relacionada a essa realidade. De que maneira, né, a vacina vai ajudar na transmissão, né, vai ajudar a impedir a transmissão do coronavírus quando os brasileiros, a maioria deles, estiverem já vacinados? De que forma a vacina vai agir nessa realidade de transmissão? Vou te dar 2 exemplos. Você, Edmilson Negovski, não vacinado. Vou pegar o vírus de uma outra pessoa, me contamino, esse vírus entra em mim, se replica, ganha um volume, ganha uma quantidade maior de vírus e eu transmito esse vírus. Edmilson Negovski vacinado. Pode ser que eu vá lá, tenha contato com o vírus, esse vírus entra em mim, vai se replicar de uma forma muito ruim, porque eu tenho um anticorpo, então diminui a carga viral, portanto eu vou adoecer com menor frequência, com menor gravidade e, portanto, transmitir com menor gravidade. Então, quanto maior o número de pessoas vacinadas, ou que já foram naturalmente expostas ao vírus selvagem, menor a chance dessa pessoa, uma vez reinfectada, desenvolver sinais e sintomas da doença e ser, pelo menos, um transmissor eficiente. A não imunidade prévia faz com que essa pessoa aumente o risco de adoecer de forma grave e aumente o risco dela transmitir o vírus. Então, em última análise, quanto maior a cobertura vacinal, menor a chance desse vírus voltar a circular com a força que circulou em 2020 e está circulando no início de 2021. Queria que o senhor explicasse um pouco, continuando aí nesse assunto de vacina, porque a gente acaba que sempre cai nesse assunto, né? Acho que não dá para fugir, todo mundo está muito ansioso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a eficácia das vacinas, a porcentagem dessa eficácia. O que significa, por exemplo, eu dizer que uma vacina ela é 55% eficaz? Seria aquele caso, aí tem que ver qual é o tipo de eficácia que você quer. Eu quero uma eficácia qualquer para casos leves, eu quero uma eficácia para casos graves. Cá entre nós, o que é mais importante da gente é evitar os casos graves, os casos que demandam, por exemplo, uma terapia intensiva, que leve um paciente para um respirador, para uma falência respiratória. Então, a vacina de gripe, por exemplo, e a gente já conhece há décadas, ela tem uma eficácia em torno de 50%. Né? Então, assim, a eficácia da vacina de coronavírus também está em torno disso e evita os casos de maior gravidade. Então, é aquela história, né? Eu acho que quanto maior a cobertura vacinal, melhor, para que você tenha aquelas pessoas que foram vacinadas, porém não montaram uma resposta imune eficiente e que, portanto, continuam com chance de adoecer, elas não adoeçam. Então, por isso que é muito importante isso. Uma eficácia da vacina, o que eu queria é uma vacina de 100%, mas é melhor tentar alguma coisa que tenha 50% de chance do que nada, desde que fique assegurada que essa vacina é segura, né? Se é uma vacina segura, eu quero correr o risco de vacinar.
Eu não correria o risco de vacinar se ela me desse uma proteção de 50%, se os eventos adversos relatados com a vacina fossem altos. Mas não é isso que os trabalhos vêm mostrando. Os trabalhos vêm mostrando que, tanto para a vacina A, B, C, D, não importa, o perfil de segurança é bem interessante e o perfil de eficácia que vem variando de 50% até muito próximo de 100%. É claro que, uma vez um repórter me perguntou assim, doutor Migovski, qual é a melhor vacina para coronavírus? Você já tem essa resposta? Você já tem. Então, qual é a melhor vacina? É aquela que estiver disponível. Essa que é a verdade, né? Se eu tiver uma vacina disponível 40%, é essa. Mas se eu tiver como escolher uma 40%, outra 100%, eu vou na 100%, desde que ambas sejam seguras. E o que a gente tem observado é que a vacina tem um perfil de segurança bom, variando a sua eficácia. Doutor, vamos falar agora a respeito da taxa, né, de recuperação, né? Como o senhor tem analisado o tratamento da Covid-19 com aqueles pacientes que às vezes evoluem para um caso mais grave? O tratamento tem evoluído? Nós temos esperança nesse tratamento para aquelas pessoas que se adoecem, que são hospitalizadas? Como que está esse panorama em relação ao nosso país? Excelente pergunta, né? E aí eu reforço, né, que a minha conduta é fazer a medicação precoce. Toda e qualquer virose aguda, e a Covid é uma virose aguda, como a gripe como a dengue o ideal é que você faça uma abordagem precoce, antes desse vírus se replicar. Então, infecção, como é o caso da Covid-19, você não pode negligenciar, subestimar, perdoar, porque no início os sinais e sintomas são leves. A regra é ser leve no início, depois complica. Então, em Volta Redonda, nós temos quase 600 pacientes contabilizados, atualmente mais, mas o último número que eu tenho de Volta Redonda eram 600 pacientes tratados precocemente até o 3º dia de iniciados os sinais e sintomas com nitazoxanida de 8 em 8 horas por no mínimo 6 dias. E o que a gente observou nessa casuística na saúde pública em Volta Redonda? Tivemos 2 internações em enfermaria, os 2 pacientes tiveram alta, sem sequelas, mas a maior parte desses pacientes evoluindo muito bem, né? A grande maioria. E todos os pacientes com 40 anos de idade ou mais ou doença de base, que tinham tudo para evoluir mal, pelo menos a gente percebe que em Volta Redonda a letalidade nos pacientes não tratados é em torno de 4%, ou seja, no universo de 600 pacientes eu teria cerca de 24 óbitos, no mínimo 100, 120 internações, principalmente nesse grupo de risco. E nesse universo, tratado precocemente, tivemos 2 internações em enfermaria com alta, sem falência respiratória. Então, para mim, tão importante quanto a prevenção, né, o uso da máscara, o distanciamento, o álcool 70, tão importante quanto a vacinação, quando tiver disponível a gente participar, é a medicação precoce, nos primeiros 2, 3 dias de iniciados os sinais e sintomas, e com isso a gente minimiza a dor, sofrimento e morte. E destaco, que lá em Volta Redonda, os pacientes vem sendo coletado aquele exame, né, o PCR, que é aquele do suave, do nariz, mas mesmo antes do resultado, a gente já inicia o tratamento. Inclusive, tem alguns trabalhos mostrando que se o paciente reunir sinais e sintomas sugestivos da Covid, você está autorizado a diagnosticar como a Covid e tratar precocemente. Essa é a minha conduta. Doutor, existem estados que precisam ter um alerta maior neste momento, que a gente está identificando um novo aumento nos casos? Sim, a gente sabe que em algumas regiões o vírus vem circulando de uma forma mais intensa. Então, por isso que o reforço dos 3 pilares, e esse reforço dos 3 pilares, acho que não se aplica ao Rio de Janeiro, à tua cidade, por exemplo, se aplica, para mim, ao mundo, ao comportamento mundial. É reforçar os 3 pilares para reduzir a chance da pessoa se tornar enferma e agravar. Então, é muito importante esse alerta. Eu acho que isso aí vai ficar, né? Porque o vírus coronavírus está agora circulando, daqui a pouco é o vírus influenza. Acho que esse novo modo de agir, quando você estiver enfermo, você colocar a máscara, né? Como a gente vê no Sudeste Asiático, que é muito comum no metrô, nas vias públicas, um ou outro oriental usando máscara. Ele não usa máscara com medo de você, ele usa máscara em respeito a você, porque provavelmente tem algum quadro respiratório e ele já sinaliza, né, de uma forma muito clara que é bom que você mantenha dele um certo distanciamento, não vai lá tocar a mão. O próprio oriental, ele
cumprimenta desse jeito, ele não toca, e não é tão sinestésico quanto nós latino-americanos, né? Então, esse comportamento, infelizmente ou felizmente, veio para ficar. Doutora, a gente, estou aproveitando muito em relação a essa entrevista, são muitas novidades que o senhor traz para acrescentar, né? Mas uma coisa, eu como leiga, né, nessa área da saúde, às vezes eu fico me perguntando, por que a Covid-19, ela trouxe, assim, uma gama de sintomas muito ampla. Algumas pessoas sentem alguns sintomas, outras não, e é muito diversificado a reação, como que cada organismo, né, vai recebendo a Covid-19. Por que essa diversidade de sintomas é uma mutação que vai acontecendo na realidade? Não é, né? É interessante, quando eu fiz faculdade, muitas décadas atrás, se dizia que a mononucleose infecciosa é a doença das 1000 faces. Eu ouso dizer que a Covid-19 é a doença das 1001 faces, porque ela pode cometer, por exemplo, dar conjuntivite, urticária, alteração cutânea, pode dar hepatite, pode dar problema pulmonar, problema vascular, pode dar alteração do olfato, paladar, dor de garganta, dor de cabeça, pode simular apendicite, pode dar trombose renal, trombose de membros inferiores, trombose de pênis. Eu já tive uma gama enorme de pacientes com diferentes manifestações clínicas. Por isso que é muito importante você não negligenciar aquela dor de garganta, aquela dor abdominal, dor no quadril. Para você entender e ficar bem claro, eu acho que a Covid-19 ela é uma pitadinha de zika, dengue, chikungunya, de gripe, de resfriado, de gastroenterite viral. Ela pode ter diferentes manifestações. E curioso que, às vezes, uma mesma família você vê diferentes queixas. Então, por isso que é muito importante ficar atento, porque aquilo que pode ser um resfriado leve em você, pode ser uma pneumonia grave, uma pessoa de alto risco. Então, esses 3 pilares são fundamentais. E, nesse momento, você desconfiar sempre da Covid-19 é fundamental. Eu não tive Covid-19 ainda, mas eu, todas as vezes, uma vez por semana, eu desconfio. Um dia que eu acordo um pouco mais com dor nas costas, eu digo, não, foi porque eu abusei ontem, malhei muito ontem, mas eu fico observando outros sinais, outros sintomas. Fico o tempo todo muito atento. Todas as vezes que eu me desconfio, eu me observo e eu distancio mais ainda das pessoas. Aí já vou visitar minha mãe, já mantenho mais distância ainda por conta disso. Então é muito importante a gente deixar isso claro. A Covid-19 pode ter diferentes manifestações clínicas e eu confesso a vocês, com quase 40 anos de medicina, eu nunca vi uma doença se manifestar de tantas diferentes formas. Tá certo. Muito obrigado, doutor Edmilson Migovski, infectologista, que tirou tantas dúvidas, né, da gente. Obrigado pela conversa, foi muito esclarecedor, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima oportunidade.